que o dono do Banco Master foi preso e o banco fechou, foi liquidado, isso você já deve estar sabendo. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje vai um pouco além disso, que são as conexões que o dono do Banco Master tinha com políticos de todos os lados e o que isso pode se desenrolar. E eu me propus, como sempre no estilo Investland, a desenhar isso na tela para você. Então hoje eu vou mostrar na tela para você desenhado várias conexões com os políticos que estão aqui, por exemplo, uma sequência cronológica também e como eles se vinculam entre si. Além de, obviamente, resumir rapidinho o que era o Banco Master, como que ele operava e como que foi a suposta fraude, ou a comprovada fraude do Banco Master. Tudo isso da maneira mais didática do mundo. Tá imperdível esse vídeo de hoje. Bom, para resumir rapidinho, essa hora você deve saber, mas para quem não viu e gosta dos meus desenhos, vou fazer para você. Foi uma fraude supostamente de 12 bilhões de reais, tá? E nesse vídeo eu vou ter cuidado, porque eu não quero tomar processo de ninguém. Então, quando eu for citar pessoas, principalmente, eu vou colocar a fonte e também dizer que foi supostamente em alguns casos, beleza? E aí você deduz como você quiser. Bom, o Banco Master, ele basicamente pegava dinheiro da galera emprestado, e o banco, como que ele ganha dinheiro? Ele empresta de uma pessoa, por exemplo, a 15%, só que ele vai no mercado e empresta esse mesmo dinheiro a 30%, 40%, 50% e ele ganha a diferença, o spread bancário. E não era isso que o Banco Master estava fazendo. Primeiro, por um lado, o lado da captação. Ele não estava captando recurso, por exemplo, a taxa Selic, que já seria um negócio incrível, 15%, mas ele sempre dava prêmios maiores. Por exemplo, essa aqui é um CDB do Master pré-fixado. CDB é coloquei dinheiro no banco, capitalizei dinheiro com o banco. O pessoal fala certificado de depósito bancário, mas aqui em Investland a gente ensina mais didático, tá? Então, capitalizei dinheiro com o banco. Então, tu emprestou dinheiro pro banco, o banco vai te pagar aí 18,5% ao ano. E aí você, querido investidor, olhava e falava, meu Deus do céu, posso ganhar aqui 18,5% ao ano, 20% ao ano? Outro tipo de investimento, por exemplo, uma aplicação no Tesouro Selic, por exemplo, ela vai te render mais ou menos 100% da Selic, que é igual a 100% do CDI, tá? Muitos CDBs, às vezes você empresta para o banco, você empresta 100% do CDI, 105% do CDI, 110% em alguns casos já é considerado bom. E olha o que o Master oferecia, CDBs a 140% do CDI. Ou seja, por um lado, ele captava dinheiro a um preço muito caro e atraía muitos investidores para lá. E muita gente colocou dinheiro no Banco Master. Foram mais de 1,6 milhões de pessoas que investiram em CDBs do Banco Master. Tá? Pelo menos o que foi elegível no FGC, eu já falo sobre isso, foi essa quantidade de pessoas. Fora os fundos e instituições financeiras. Bom, então ele captava esse dinheiro super caro. Mas, Daniel, ele emprestava esse dinheiro e fazia um lucro? Porque se ele pegava 140% do CDI, mas ele emprestava, por exemplo, a 200%, ele lucrava. O problema é que ele não fazia isso. O que ele fazia, então? Primeiro, ele colocava esse dinheiro numa rede de fundos, tá? Ele investia em fundos de investimento e todo fundo de investimento tem produtos lá dentro. Pode ter título público, pode ter ações, ter algum tipo de ativo, tá? E essa rede de fundo, predominantemente, era própria, tá? Sempre tinha os mesmos sócios envolvidos ali, não vou citar o nome deles para não tomar um processo. E aí, esses fundos, eles tinham ativos duvidosos dentro deles, tá? Então, por exemplo, precatórios. Precatório é uma dívida que as pessoas têm com o governo, que o governo vai pagar sei lá quando. Ou, por exemplo, compravam ações de Oi, de Gafisa, de Light, empresas que estão falindo ou que estão em recuperações judiciais. Então eles pegavam vários tipos de empresas diferentes no intuito de uma delas, sei lá, que no futuro talvez vai dar um turnaround, vai crescer e no futuro eles vão recuperar essa rentabilidade. Ou seja, era um movimento muito arriscado, tá? E além de fazer isso, eles manipulavam o próprio patrimônio como? Porque como esses fundos eram deles mesmos, tá? Pelo menos é o que se imagina até agora, quem avaliava esses fundos também, tá? Faziam avaliações duvidosas. Isso aqui é uma pressuposição que a galera tá fazendo, tá? Então esses fundos, eles valorizavam o patrimônio do banco. Parecia que o banco tinha um patrimônio maior do que ele realmente tinha. E com um patrimônio maior, o banco pode emprestar mais de acordo com o índice de Basileia. Eu vou já te explicar isso, tá? Um banco no Brasil, tá? Ele pode emprestar no máximo 9 vezes, tá? Uns falam 10, mas é 9, o cálculo correto é 9 vezes do que ele tem, tá? Daniel, do que ele tem do que é o patrimônio líquido, é o patrimônio de referência, tá? Finge que é o patrimônio do banco, patrimônio de referência, tem alguns ativos que contam lá, enfim. E o que ele fazia? Eu vou já linkar com aquele slide anterior, dá uma olhada. Primeiro, só para você ter uma ideia, um banco pode emprestar 9 vezes o que ele tem, é isso. Então vamos ver alguns exemplos, tá? Você vai no site Banco Data, por exemplo, escreve o nome do banco, você vai ver Bradesco, aí você vem aqui, ó, índice de Basileia. Índice de Basileia 15%, quer dizer o seguinte, ó, que o banco tem de patrimônio lá de referência
15% de tudo que ele emprestou. Se você fizer essa conta aqui, 15% é a diferença para chegar em 100%, você vai ver que esse banco está alavancado, entre aspas, tá? 6,6 vezes, tá? Então ele emprestou 6,6 vezes o que ele tem, relativamente longe aí do máximo necessário, tá? O Banco do Brasil, por exemplo, empresta 6,8 vezes, tá? O Banco Itaú, 5,7 vezes. Então tudo é na casa de 5 e 6. O que é que o Banco Master emprestava? Lembrando que esse aqui são um banco de 2,7 trilhões, tá? 2,4 trilhões, 1,7 trilhões. Então são bancos bem sólidos, tá? Poderiam até emprestar mais, mas mesmo assim esses bancos são mais conservadores. Vamos ver o tamanho do Banco Master? O tamanho do Banco Master, 57 bi. Não é banco de trilhão, é de bilhão. É muito menor, tá? E ele emprestava quase 9 vezes, ou seja, quase o teto do que era permitido. E aqui tem um outro problema. Se Daniel, você fala, Daniel, então ele, cara, ele operava no máximo, ele emprestava o máximo necessário? É. Só que tinha um outro problema também. Lembra daquela tela anterior? Que é isso aqui, ó. Ele comprava uns ativos e às vezes ele comprava os ativos a preço maior. Ele comprando a preço maior, isso fazia o fundo ser precificado a um valor maior. Ele sendo precificado a um valor maior, parecia que o patrimônio do banco era maior. É porque é meio complicadinho de entender isso aqui, tá? Mas aí, parecendo que o patrimônio do banco era maior, ele podia emprestar 9 vezes esse suposto patrimônio que ele tem. Então ele ia lá e ainda prestava no máximo. Então, além de prestar no máximo, o suposto patrimônio dele era mentiroso, entendeu? E aí, obviamente, era um negócio que ia ruir, mas antes de ruir, a galera chegou lá e colocou o dinheiro. Por exemplo, 18 fundos de previdência privada, estados e municípios, tá? É previdência de velhinho isso aqui, tá? Previdência privada de velhinho. Aposentadoria e tal, né? A galera foi lá e falou, caramba, tá rendendo bem, bora colocar o nosso dinheiro lá. Quando vai se aposentar, eles vão pegar esse dinheiro. Colocaram 1,8 bi no Banco Master, tá? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro colocou 970 milhões de reais no fundo de previdência que eles tinham lá. Vão recuperar esse dinheiro? Provavelmente não, tá? Provavelmente bom. Inclusive, o que é a liquidação de banco? Liquidação é quando o Banco Central fecha um banco e ele toma de conta para si, e aí ele vai vendendo parte a parte, vai honrando quem tem que honrar e devolve um pedacinho para cada um. Só que, como esses números eram todos inflados, não vai sobrar para todo mundo, então dificilmente as pessoas vão recuperar, vai ter muito prejuízo nesse caso. Bom, então muita gente colocou dinheiro também, pessoas físicas colocaram dinheiro nesses CDBs, cerca de 1,6 milhão de pessoas. Essas pessoas, até no limite de 250 mil reais, estão cobertas pelo FGC. O FGC, para você que não sabe, é uma associação de bancos criada por bancos para ajudar cliente de bancos quando o banco quebra. FGC é um grupo de banco criado por banco para ajudar cliente de banco quando o banco quebra. Então não tem Estado no meio, não foi o Estado, foi os bancos que se juntaram, fizeram um fundo lá, botaram dinheiro e falaram assim, ó, se um de nós quebrar, a gente repõe aí os clientes, não é o banco, ele não salva o banco, ele repõe os clientes. Então se a gente mostra para os clientes que a gente tem garantia até de que um de nós quebra, eles vão colocar dinheiro no nosso CDB porque a gente garante o sistema inteiro. Se um de nós falir, o FGC vai lá e quita para o investidor, se ele tem até 250 mil reais por banco, tá? E tem um limite de 1 milhão de reais por CPF a cada 4 anos. E aí, isso aconteceu com o Banco Master. Obviamente, a garantia deles e da galera era, mano, se quebrar, a gente aciona o FGC. Pois é. Só que o FGC não tem caixa finito, eles têm 122 bi em caixa e eles vão ter que usar 41 bi, 1/3 do caixa deles só por causa do Banco Master. Ou seja, vai dar uma fatiada aqui no caixa do FGC, né? Se tiver uns outros bancos fazendo isso e tal. Então, o FGC é uma garantia boa? É uma garantia boa. Mas não é infinita não, se for uma quebra sistêmica, se bancos somados juntos, acima de 200 bi, 300 bi, 400 bi, quebrarem, for algo muito grave, o FGC não consegue garantir tudo, tá? Então cuidado quando tu for comprar os títulos de renda fixa privada, não é pra sair colocando em qualquer banco não, tá? E aí quem poderia salvar um Banco Master só se viesse algum outro trouxa e comprasse, a gente vai já falar desse outro trouxa que queria comprar o Banco Master e enganar a população, tá? Porque depois disso você sabe que o dono do Banco Master foi pego no aeroporto, supostamente estava fugindo, tá gente? Não vou falar que ele estava fugindo, mas imagina-se que ele estava fugindo para outro país. E ele disse que não, um outro grupo fez uma proposta para comprar o Banco Master, eu só estava indo lá ver, uma proposta de 3 bilhões do grupo Fictor, que é também uma proposta um pouco estranha, tá? E aí é isso. Mas isso aí tudo você já sabia, eu só fiz questão de desenhar para quem não entendeu como era a operação. Mas agora eu quero chegar na parte política da história, que é a seguinte. Este senhor aqui, o Daniel Vorcaro, ele era extremamente bem relacionado na política. Assim como muitos banqueiros, né? Empresários, políticos, banqueiros, todo mundo junto, a gente sabe como é no Brasil. E eu quero mostrar o nível de relações, como elas se conectam entre si e, cara, eu acho que vai desenrolar muita coisa aqui. Eu vi poucos canais no YouTube fazendo essa conexão tão clara e eu quero fazer para você. Lembrando que eu não estou acusando de que ninguém é criminoso, nem o próprio Daniel vai ter direito de se defender. O dia que prender e bater o martelo mesmo, falar que é criminoso, a gente fala. Mas eu vou dizer fatos aqui e todos eles
com a fonte, belezura? Vamos começar com as conexões. Começando com as conexões mais isoladas e depois as conexões mais emaranhadas, e você vai entender o que eu tô falando. Primeira conexão curiosa que a gente tem aqui é do senhor Porcaro com o Alexandre de Moraes. Não exatamente o Alexandre de Moraes, mas a esposa do Alexandre de Moraes, tá? Viviane Barsi de Moraes representou a instituição Banco Master em ações na justiça, tudo bem? Tô dizendo que o Moraes é criminoso, ou que a esposa dele, ou que o Porcaro, ou que... Só estou dizendo que a esposa do Moraes representou a instituição Banco Master em ações na justiça, e aqui tá a fonte, tá? Pô, eu mesmo gostaria, pô, se eu puder contratar uma empresa de advocacia de uma esposa de um ministro, é legal, né? Então, às vezes, assim, e também a advogado recebe todo tipo de cliente, né? Então, enfim, não tô dizendo que ela cometeu nenhum tipo de crime, tá? Então, essa é uma relação mais isolada. Ela não chega a ser tão profunda, aparentemente. Mas vamos trazer mais gente, a gente trouxe gente de todos os lados aqui, tá? Uma outra conexão que a gente tem aqui, né? Falando aí mais da galera... Tem muita galera do Bolsonaro aqui e tem a galera do Lula. Então, do Lula, entre aspas, aqui o Moraes primeiro, né? E agora ele, ministro Ricardo Lewandowski e Daniel Porcaro. O Lewandowski, que é o atual ministro da Segurança e da Justiça, tá? Prestou consultoria para o Banco Master, ganhou lá uma boa grana para prestar essa consultoria há alguns anos atrás, tá? E isso você pode ver na reportagem lá do Globo, aqui tá o link e etc. Então isso aqui é dado público. Tô falando que o Lewandowski é criminoso por fazer consultoria? Não, só tô dizendo que alguém quis contratar uma consultoria, ele foi lá, deu uma consultoria, pronto. Basicamente isso, então mostrando que o senhor aqui é bem relacionado. Vamos começar agora com os emaranhados um pouco mais complexos para você entender. Próxima relação que eu quero mostrar para vocês, Daniel Porcaro e Ciro Nogueira. Essa relação é bem próxima. Muitos dizem que eles são íntimos, tá? Eles são bem próximos mesmo. O que aconteceu? O Ciro Nogueira, nos bastidores, era contra a CPI do Banco Master. Isso você pode ver nessa notícia aqui ou em outras na internet, tá? Que relatam que quando o Banco Master começou a dar problema, muita gente falou de CPI. E o Ciro, nos bastidores, falou, não, precisa disso não, deixa pra lá e tal. Ciro Nogueira, se você não sabe, é um dos super caciques do Centrão. Hoje é mais aliado aí do Centrão e também mais com a galera do bolsonarismo, né, do Tarcísio e etc. E aí uma outra coisa que o Ciro Nogueira fez de interessante também foi que o Ciro queria, do nada, um tempo desse, aumentar o limite do FGC. Lembra que quando o banco quebra, o FGC te garante até 250 mil? Pois é, ele deu a ideia para aumentar até 1 milhão. Aí você fala, ó, Daniel, que legal, isso é uma ideia muito boa? É, querido, mas o seguinte, mesmo se aumentar para 1 milhão, o FGC vai ter esse capital todo? Não, então não vai conseguir honrar, porque é 4 vezes mais do que os 250 mil, né? Segundo, se conseguisse honrar, ia acabar com o FGC basicamente num banco só. Terceiro e principal, se o limite sobe de 250 mil para 1 milhão, será que os investidores não iam ficar mais gananciosos ainda? E aí que eles iam botar mais dinheiro ainda no Banco Master? O que tu acha? Então ele falou assim, não, vamos aumentar esse negócio para 1 milhão. E o pessoal diz que o Daniel supostamente falou, diz que aumenta para 1 milhão que a galera vai confiar mais e vai botar mais dinheiro aqui. Aí o negócio vai ser lindo, tá? E aqui estão as fontes. Deixando essa relação um pouco mais complexa agora, o nosso querido Ciro Nogueira, tá? É uma peça-chave, assim como o Rueda, que é o presidente aqui do União Brasil, tá? Então Ciro Nogueira é do PP, do Centrão, e o Rueda do União Brasil, do Centrão. Dois super caciques aí. E esse cidadão aqui é o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, nossa querida Brasília. E o Ibanez, as fontes dizem que ele quer o apoio de Ciro e de Rueda em 2026. Ele fala, mas meu irmão, se eu pegar os dois caras do Centrão, que são cabeça de tudo, que coordena tudo, que todo mundo quer estar com eles, então eu estou resolvido. Então a relação entre eles aparentemente estava ficando cada vez mais próxima. Mas como ele é governador do Distrito Federal, e lá no Distrito Federal tem um banco chamado BRB, olha só, que é um banco estatal, que quando o Banco Master começou com essas paradas todas esquisitas, o BRB simplesmente falou, olha, eu quero comprar o Banco Master por 2 bi. Olha só que incrível, um banco estatal olhou e falou, eu vou salvar o Banco Master? Ou então, não, eu tenho planos melhores, eu vou dar 2 bilhões de reais de dinheiro público. Não só público, tem gente que bota o dinheiro particular, privado no banco e tal. Mas é um banco de gestão pública, se desse pau, tu sabe para quem sobraria, né? E aí o BRB falou, não, quero o Banco Master. E aí eles pediram para o Banco Central autorizar essa venda. O Banco Central foi, olhou e falou, meu irmão, isso aqui tá super esquisito. E o Banco Central vetou a venda do Banco Master para o BRB. Ainda bem, né? Ainda bem, queriam estatizar o prejuízo, né? Pelo visto.
Porque até agora não tem prejuízo ao patrimônio público aqui, ao dinheiro público. O banco era privado e o FGC também é uma instituição privada. Então aqui tá tudo no setor privado. Mas se conseguisse jogar pro público, aí ia sobrar pra uma galera, né? E aqui está a notícia entre eles. Então, mas olha, vamos deixar isso aqui um pouco mais complexo também agora. Que é o seguinte, voltando para a nossa base, porque tem um outro carinha aqui interessante, que é o Salim Matar. O Salim Matar foi secretário / ministro, tá? Tem alguns secretários que têm força de ministro, basicamente. Então, muita gente chama de ministro, beleza? Você vai ver em algumas reportagens chamando de ministro. O Salim Matar, que é o dono, ou um dos donos da Localiza, um dos homens mais ricos do Brasil, inclusive foi o maior doador da campanha de 2022, tá? Eu vi uma reportagem, não coloquei aqui, mas você pesquisei que ele foi um dos maiores doadores da campanha. E era ministro também, olha só que poder. O Salim Matar tinha algo que era interessante pro Daniel, porque o Daniel precisava reunir com esse monte de político aqui, né? Pô, onde que ele reunia com essa galera? Pensa comigo, tem que ter um lugar bom para reunir. Então, o Salim Matar foi lá, alugou uma casa de 36 milhões, onde o Vocaro recebia políticos e empresários. E esta é a foto da humilde casa lá em Brasília. E a galera ia lá e se reunia com o Daniel Vocaro, e não sei o que, aquela coisa toda. Pensa no cara bem conectado, é conectado com a esquerda, com a direita, com o Supremo, é com o Congresso, é com tudo. Pensa no cara bem conectado. E de novo, eu falei conectado, não falei criminoso, hein? Calma, 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 não vem me processar não. E aqui está a fonte pra você. E olha só que legal foi o Salim Matar. Poxa, um super parceiro, né? Alugou a casa para o Daniel Vocaro. E aí, vamos deixar um pouco mais complexa, porque eu vou juntar muita gente agora, bicho. Agora tu vai ficar ligado em muita coisa. Agora tem um emaranhado de pessoas aqui. Um emaranhado de pessoas. Como que isso se conecta? Vamos lá, tem Tarcísio, tem Bolsonaro, etc. Arruda, vou mostrar pra você. Primeiro de tudo, aqui está nosso querido dono do Banco Master. Primeira conexão, você sabe, ele era chegado de Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira tá preocupado com as eleições de 2026. Além dele querer ajudar seu querido amigo Ibanez Rocha, ele também sonha em fazer uma chapa com quem? Com Tarcísio, fazer a chapa Tarcísio, tá? Não é o Ciro Gomes, mas o Ciro Nogueira quer ser vice do Tarcísio. Esse é um dos objetivos dele. Vamos um pouco mais à frente. A gente sabe também que esse cara aqui, o Dani, era sócio do Augusto. Quem que era o Augusto? O Augusto foi um sócio que foi preso agora. Na verdade, ex-sócio, tá? E ele foi preso junto com o Daniel praticamente aí no mesmo dia. Aí você fala, Daniel, mas o que é isso, Augusto? Aí tem uma mulher aqui, tem um tal de Arruda. Pois é, esta senhora aqui, ela se chama Flávia Pérez. Mas essa Flávia Pérez antes se chamava Flávia Arruda. Como assim? Ela mudou de nome? É, porque esse é o ex-marido dela, de sobrenome Arruda, e esse aqui é o atual marido dela, o Augusto, tá? Então ela tem o ex-marido e o atual. O ex-marido era o quê? Governador do Distrito Federal. Daniel, mas o governador não era o Ibanez? Não, é outro governador que eu tô falando, é só uma coincidência mesmo, tá? Por incrível que pareça. Ou não, né? Não sei. Mas assim, o Arruda, inclusive, foi preso já, tá? Foi preso aí, tem vários vídeos que tem na internet e tal, por alguns crimes. E aí depois a Flávia se separou dele e se casou com outra pessoa, o Augusto. E o Augusto agora foi preso. E o Augusto era sócio do Daniel Vocaro. Você fala, cara, então ela teve dois maridos presos, é isso? Cara, é isso. Um governador e o outro sócio. Empresário e político. Mas, Daniel, beleza, ela só deu azar, entre aspas, eu não sei, né? Eventualmente são inocentes também, né? Ou pode ser a sorte, não sei. Mas ela deu azar ou sorte de ter casado com eles? Vou já te mostrar também. Porque ela também tem uma importância nesse jogo. O próximo que você sabe é o Salim Matar, maior doador da campanha de 2022, alugou a mansão para o nosso querido Daniel Vocaro. E o que todos eles têm em comum? Epa, aqui embaixo vemos Bolsonaro. Daniel, o que eles têm em comum? Esses quatro aqui, inclusive a Flávia, todos eram ministros de Bolsonaro. Então, o que acontece? Ah, Daniel, você está falando que o Bolsonaro sabia do Banco Master? Não, eu não estou falando isso. Inclusive, eu acho que não também. Acho que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ou a princípio não tem, né? Eu só estou fazendo as conexões. No fio do Lewandowski, no fio do Xandão, a esposa do Xandão. Estou fazendo todas as conexões mais aparentes, tudo bem? Isso aqui é só um fato. A Flávia era secretária / ministra do Bolsonaro. O Tarcísio também, que agora quer fazer a chapa junto com o Ciro. Isso se o Bolsonaro permitir, né? O Ciro também era ministro, que é chegado aqui do Vocaro. O Salim Matar também. Ministro que alugou a mansão aqui pro Vocaro. O sócio do cara é o marido da Flávia. Ó, gente, olha isso aqui, ó. O sócio do cara que foi preso é marido da Flávia. A Flávia era ministra do Bolsonaro. Isso que eu estou mostrando pra você. Pode todo mundo aqui ser inocente? Pode todo mundo ser inocente. Só estou mostrando a conexão e sempre com a fonte pra você. E na dúvida você vai no Google. Mas o que acontece? Parece que isso se está desenrolando.
desenrolando. Isso tu vai esse print aqui em algum outro lugar, plagiado do nosso canal, tá? Mas isso está se desenrolando e vamos ver até onde isso chega. De novo, se eu for chutar, eu acho que a maioria aqui não tem nenhum tipo de culpa, tá? Mas eventualmente um ou outro a gente pode desconfiar. E até gente que não tá nessa foto, tá? Eu vi várias ligações dele, até com pessoas que não eram políticos, que ele era ligado com o André Valadão, deu BMW pro André Valadão, não sei o quê. Mas, gente, o André é do setor privado, né? Gente também, tipo, o Guido Mantega. Então, cara, várias outras pessoas, o homem parecia ser bem relacionado. Mas o lance principal é o seguinte: eles tentaram passar o Banco Master para o BRB para pagar uma parte da conta. Ou seja, é a famosa estatização das perdas, que a galera aí do mercado financeiro adora o lucro privado, mas quando vem as perdas, gosta de estatizar. É isso aí. Aqui a gente é do mercado também. Mas, bicho, esse negócio aí dessa cartilha muito liberal, Faria Lime, não sei o quê, eu não sou muito fã disso aí não, tá? Eu entendo a importância do Estado e eu entendo a importância do setor privado. Então esse é o canal um pouco mais equilibrado, diferente dos canais mais neoliberais aí do YouTube. Mas a gente respeita todo mundo aqui também, todo mundo é bem-vindo. Bom, e aí isso que eu acho uma senhora sacanagem. Os políticos fazem coisa, faz reunião com o empresário, bicho, fazem tudo. Quando o negócio dá certo, fica tudo pra eles. Quando dá errado, querem dividir com a gente ou querem que o Estado pague essa conta. Lembrando que o FGC não é Estado, tá? Mas mesmo assim, não, o FGC é privado. O dinheiro do banco, melhor o Estado pagar. Enfim, então esse foram o desenho das conexões aí do nosso querido dono do Banco Master. De novo, antes de tirar suas próprias conclusões, vamos esperar aí as próximas etapas do processo jurídico para ver quem tem culpa, quem não tem culpa. E além disso, não se amarre no seu político de estimação. Eventualmente alguém da esquerda, da direita, do centro, de baixo esteja envolvido, você tem que parar de querer passar pano. Quando uma pessoa comete crime, uma instituição financeira comete crime, o mercado financeiro é campeão de cometer crime. E a minha galera dos outros canais de investimento aqui, isso que eu não gosto, fica puxando o saco do mercado. E o mercado comete um crime e parece assim, faz só um videozinho, faz uma paradinha. Quando é uma coisa do Estado, meu irmão, é um ano inteiro falando daquilo. Então, assim, é um ambiente de proteção entre eles, lá no Faria Lima, que é um negócio gigantesco. Então não tenha puxa-saco. Prende Faria Lime, prende governador, prende presidente, prende o que for, que eu tenho certeza que assim viveremos num país melhor, tanto para o mercado, quanto para o Estado, quanto para os investidores, quanto para os bancos. Então, esse foi mais um vídeo de Investland e a gente se vê no próximo. E cuidado onde você coloca o seu dinheiro.